Agora com a Semana em Foco, os destaques da semana na visão do portal Meso Regional, com a participação de Jefferson Santos. Oi, Jefinho, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia aos ouvintes da Itaberá FM 98.7 e também os leitores do Meso Regional que passam a sintonizar, nos acompanhar também pelo YouTube, sempre às sextas-feiras aí. Já recebi mensagem do pessoal, tô ligado, escutando, esperando chegar. Pô, isso é bacana, né? Obrigado pela companhia aí de todos vocês. Também um abraço pro seu Márcio, que mora lá na Velha e sempre nos acompanha. Opa, seu aqui Márcio, um abraço, hein? Todas as manhãs. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá, Jefinho. Aqui, ó, o Marcos Bianchesi também ligado, acabou de mandar uma mensagem aqui também. Obrigado, Marco, pela companhia. Jefinho, vamos começar por uma história muito triste, chocante acima de tudo, né? Que é daquela jovem gestante que procurou o hospital de Indaial algumas vezes, unidade de saúde, e acabou vindo em estado grave para Blumenau, no Santo Antônio, onde veio a óbito, perdendo também o bebê. Como é que você acompanhou todo esse caso? O que fica de lição para a gente de uma situação tão triste como essa? Jorge Tais, blumenauense ela, estava morando com um namorado, né, já quase marido, em Indaial. E o que fica de lição? O que fica de lição deveria servir para os humanos que estão em formação, recém-formados, para atuar na área de saúde. Porque, infelizmente, o que a gente tem percebido é menos vocação e mais pensamento em financeiro, em estabilidade de vida financeira e tudo isso, custando vidas. Porque não há dúvida em eu dizer aqui, e eu deixo claro, estou aqui utilizando o espaço da Itaberá, mas é uma opinião pessoal minha aqui. Tem negligência e eu tenho certeza que as investigações comprovarão isso. Uma negligência no atendimento. Como é que uma pessoa com dengue hemorrágica, gestante, vai para o pronto-socorro 1, 2, 3, 4, 5 vezes, volta para casa, querida, toma esse remedinho aqui. E a dengue tem uma série de restrições com medicação. Inclusive, nas propagandas de alguns medicamentos, tem lá o aviso, em caso de dengue, não consumir esse remédio. Tem contraindicação. E aí, o que não houve? Um atendimento humanitário e decente e profissional. E ao que tudo indica, não somente por um profissional, mas por vários. Afinal de contas, ela foi em horários e dias diferentes no pronto-socorro. Pronto-socorro de um hospital que, recentemente, um político da cidade foi para a rede social dizer: nós temos a terceira melhor UTI do Brasil. O que também é uma mentira. A gente sabe e conhece muito bem a realidade do Hospital Beatriz Ramos. Não me venha com essa falácia que pode ser um reconhecimento de uma entidade que não conhece a realidade dos hospitais do Brasil, porque não pode. Não pode. E eu vou fazer uma denúncia aqui, porque chega cadáver que foi atendido lá, e desculpa a expressão, porque é cadáver, pessoa morta, que saiu do Hospital Beatriz Ramos, direto para o ML, com a arma branca ainda encravada no corpo. É só vocês investigarem isso. Então, não aconteceu isso agora, mas aconteceu num tempo não tão distante assim. Então é falácia. E esse mesmo político, que deve participar das eleições, foi agora dizer assim, ó, nossa, toda a minha solidariedade e tal. Quer dizer, você tinha 2 momentos para ficar quieto, para não ganhar um pouco dessa culpa. E a população lá agora está cobrando também. Agora, mais do que isso, o atual prefeito, porque o Beatriz Ramos é ligado diretamente à prefeitura de Indaial, precisa, mas mais do que um prefeito precisa buscar uma solução, os profissionais têm que ter vergonha na cara, e não é só do Beatriz Ramos, não.
São os profissionais que atendem na rede pública de todos os hospitais e postos de saúde e que vão, às vezes, pedindo a nossa ajuda, porque a gente ajuda da imprensa, ajuda do sindicato, e a gente está esgotado, a gente está cansado, a gente está com burnout, que isso e aquilo, mas também tem o cidadão que... O cidadão só procura um hospital quando ele realmente precisa, Jorge Tais. Salvo as raras exceções, que não é a maioria. Quando a gente, pelo menos eu também, o cidadão tem que fazer a sua parte, mas quando eu vou para um hospital, é porque eu estou precisando já tentei as outras alternativas aqui, ninguém quer ir para o hospital, não acredito que alguém queira ir para o hospital. Ainda mais uma gestante jovem, inexperiente, que deveria ter sim uma atenção redobrada e não teve. Morreu ela, morreu o bebê. Morreu ela e morreu o bebê por negligência. E logo mais, semana que vem eu vou pautar, Jorge Tais. Tem um caso aqui em Blumenau que só estão pensando em dinheiro e estão deixando de atender a população. E eu vou trazer aqui em primeira mão hoje já. O Hospital Santa Isabel não tem mais cardiologista no pronto-socorro de plantão, tá? Hospital referência em cardiologia em Santa Catarina não tem mais cardiologista plantonista. Agora é só clínico geral e o cardiologista fica sob aviso, o que é um absurdo. Então, a Sociedade Santa Catarina, que hoje administra o Hospital Santa Isabel, tem que respeitar o cidadão blumenauense que ajudou a construir o Hospital Santa Isabel e que sempre ajudou a manter o Hospital Santa Isabel. E isso eu vou escrever na semana que vem. Bom, o caso da jovem gestante que morreu em Dayal está agora sob investigação da Polícia Civil. Aqui em Blumenau, mudanças na gestão pública. Marcelo Lanzarin volta a comandar a Secretaria Municipal da Saúde e Fernando Lenzi, ex-João Paulo Kleinobing, está de volta à gestão pública agora na Secretaria de Trânsito e Transportes. Fernando Lenzi foi secretário de Administração na gestão de João Paulo Kleinobing. Mais um, né? Da gestão de João Paulo Kleinobing, emplacado, né, neste governo. É quase uma banda roupa nova. Naquela época do João Paulo Kleinobing, tinha os menudos. Tá quase... Tá faltando um Marcelo aí, o Jorge Tais. Pois é, mas a gente torce para que os novos secretários façam uma boa gestão. Com relação ao antigo CETERB, hoje é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, que vai mudar de nome, né? Vai virar uma Secretaria de Segurança Pública, é isso? Como é que eu vou te dizer? Há um projeto, né? Para ver como é que vai se fazer para instalar a Guarda Municipal Armada aqui, que é uma promessa de campanha, e ainda tem que ver se vai ser uma secretaria, uma diretoria, o que vai ser. Então, mas é bem possível que emplaque nessa estrutura. Olha, de verdade, com relação ao Fernando Lenzi, que eu conheço muito pouco, mas eu acredito que ele possa fazer um trabalho um pouco melhor do que o ex-secretário estava fazendo. E eu espero que, de fato, seja feito com relação a alguns assuntos específicos. Uma atenção para a Guarda Municipal de Trânsito. Eu estou falando de atenção humana mesmo. Eles precisam ser melhores qualificados, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ter uma estrutura decente. Essa semana teve 3 acidentes de trânsito no mesmo ponto da Rua Benjamin Constant. A viatura que foi atender esse acidente, o último que aconteceu ontem, sabe aquele pneu de bicicleta que agora vem nos carros? O pneu reserva é um pneu fininho, né? O step é um pneu bem fininho. A viatura da Guarda Municipal de Trânsito indo atender ocorrências por falta de pneu, usando aquele pneu step, né? Uma viatura de emergência, que para mim não tem cabimento. Então, o secretário Lenzi, ele vai ter uma série de trabalho.
mas ouvir, né? Ouvir e acatar aí algumas reivindicações dos guardas municipais de trânsito, que hoje eles chamam de canil, onde eles estão alojados, a turma do plantão, e aí vai mudar lá para a antiga URB, lá para um galpão, o plantão, até onde eu sei, da Guarda Municipal de Trânsito vai mudar ali para a Escola Agrícola, somente o plantão. E tem outras questões, né? O transporte coletivo urbano, esse manda, que essa autoridade que a Blumob tem em Blumenau, né, em mandar em diversos aspectos, e outra situação que há uma sensação da população com relação a duas questões relacionadas aos agentes. A ausência deles nas ruas e quando eles estão presentes só para multar e não aliviar o tráfego e orientar os motoristas, né? Então, essa sensação que o cidadão tem é reflexo também de um tempo que a Guarda Municipal de Trânsito ficou sem um olhar clínico, um olhar humano para se achar soluções. O secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin, não escondeu de ninguém que a vontade dele é mais estar como secretário do que como vereador. Mas tem uma questão que existia ali alguns nós na relação entre Egídio Ferrari e o delegado Marchetti, né? Que parece que está resolvido. Então, aí o Marchetti pode ficar, porque ao que tudo indica, daqui a pouco a gente já vai entrar nesse assunto, o Almir vai voltar para a Câmara de Vereadores, né? Aliás, a gente tem 16 vereadores agora em Blumenau. Mas é o seguinte, ao que tudo indica, ele vai voltar. Então, essa conversa, talvez essa desamarra de nós, vai permitir que o Marchetti realmente fique aí na Câmara de Vereadores. Bom, por falar nisso, né, tem o retorno dos trabalhos da comissão processante na próxima segunda-feira. Ficou um período de trabalho, a gente quase esquece, né, que tem esse trabalho da comissão processante, né? Mas segunda-feira estará de volta, né, vai se reunir, tinha uma avaliação jurídica para ser feita, deve ser debatida essa avaliação jurídica, né, feita os pedidos feitos pela defesa, ou questionamentos feitos pela defesa do vereador afastado Almir Vieira, que passaram por um crivo jurídico interno ali da Câmara de Vereadores, agora vai ser analisado na próxima segunda-feira, e a sequência desses trabalhos ali são 90 dias. Já se foram 90, né? Então... Não, são 90 dias para conclusão. Acho que já foram aí uns 30, 40 dias. Já né? Foram mais de 30 dias, sim. Em maio, por aí, eu acho que tem que ser encerrado todo esse trabalho. Mas, enfim, então você acredita que o vereador afastado, Almir Vieira, deve voltar? É o que transcorre nos corredores da política blumenauense. Parece que é um processo, eu não tenho dúvida que foi um processo político, né? Enfim, é um processo político. É um processo político, mas parece que os embasamentos legais, até o que questiona a defesa do vereador Almir Vieira. Exatamente. Então, né, pode ser que uma decisão aqui de primeiro grau, esse afastamento permaneça, mas subindo para o Tribunal de Justiça é muito provável que ele caia. E caindo uma decisão judicial, não é uma comissão processante que vai poder passar por cima dela, né? Esse é o meu ponto de vista. Bom, fim da janela partidária, agora tem o início das negociações internas dos partidos, temos eleição em outubro, temos aí já muitos políticos se movimentando como candidatos aqui em Blumenau, muitos querem ser deputado estadual, outros deputado federal. Como é que estás acompanhando? Você ou mesmo regional acompanha toda essa movimentação política aqui na nossa cidade? Olha, Jorge Tais, tem gente apostando, fazendo aposta, que Blumenau vai passar a ter 6 deputados estaduais. O que eu acho... Seria ótimo, né? Exatamente. Eu torço para que isso aconteça. Mas eu acho praticamente impossível isso acontecer. Porque, né, a gente vai ter candidatos nas cidades vizinhas também buscando votos para a Assembleia Legislativa. Considerando
que a expectativa que eu tenho, e eu acho que isso vai se concretizar, nós vamos ter a eleição com o maior número de reeleitos da história, principalmente para o legislativo, porque a legislação atual, as emendas, os orçamentos secretos favorecem a manutenção do poder para os que estão, né? Então, vamos lá. Principalmente no Congresso Nacional. Mas eu acredito que Ivan Nats, Napoleão Bernardes e Marcos da Rosa consigam a sua reeleição. Aí a gente tem Mário Hildebrand, que deve ser eleito. É o ex-prefeito de Blumenau. Tem um capital político enorme. Secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil até o início desse mês. Sendo visto, sendo pautado no estado inteiro, levando recursos para cidades, recursos onde 50 mil, para cidades onde 50 mil fazem diferença, ele levou 500, né, ele que entregou, fez, ele sabe usar muito bem isso. Tem o Jean Volpato, por um partido de esquerda, o PT, nadando sozinho nesse meio. Em princípio. Exatamente, né? Assim como em princípio do próprio Mário e das reeleições que eu citei. E ainda tem Jean Kuhlmann, que dizem que está muito bem estruturado para a sua campanha. Dizem, inclusive, que mais estruturado do que todas as outras que ele já participou. Isso eu ainda tenho dúvida, mas tem gente apostando na sua eleição, por exemplo. Então, seriam 6. Eu acho o caminho mais difícil de todos esses que citei, o do Jean. Mas talvez 5 a gente consiga emplacar. Bom, a representatividade ela é importante. Exatamente. Então. E aqui eu faço um apelo para o nosso ouvinte, leitor e para o blumenauense, né? Gente, por que votar em alguém de fora? Com tantas opções em casa. Com tantas opções, né? Aqui, exatamente. É verdade. Vamos lá. Fim da cobrança da taxa nos banheiros públicos da rodoviária. Gente, para quem compra passagem, né? Para quem compra passagem. Não sei se você viu um vídeo publicado pelo prefeito Egídio Ferrari ontem, mas eu quero lembrar um outro vídeo, publicado pelo vereador Gilson de Souza, quando ele comprou uma passagem, visitou a rodoviária, mostrou toda a situação. E tentaram impedir ele de filmar, né? Isso eu não sabia. Colocou, inclusive, lá que havia uma taxa de embarque que já é para essa questão e entrou com uma ação popular, que foi esquecido, né? Pela gestão. Pela publicação, parece que foi esquecido. Daria de dizer que nesse jogo, 5 vira, 10 acaba para o vereador Gilson. Porque o vereador Gilson certamente vai fazer uma nova publicação da sua conquista. Porque todos os blumenauenses vão entender que a conquista, quem viu o trabalho do Gilson lá, e eu posso estar errado, mas eu acredito que de toda a trajetória política, o vídeo da rodoviária foi o mais visto de todas as publicações nas redes sociais do Gilson. Lembrando sempre, haviam reclamações sobre cobrança de estacionamento quando começou, que permanece e pode, né? Uhum. Depois começaram a surgir várias reclamações sobre cobrança de utilização do banheiro. Quando o professor Gilson assumiu a causa, foi lá e fez toda essa manifestação, inclusive ingressou com uma ação popular. E agora, então, segundo o prefeito Egídio, Procon se manifestou e tomou uma decisão. A empresa já anunciou que não vai mais fazer essa cobrança para quem já paga a taxa através de uma passagem lá na rodoviária. Né? Quem vai lá só para isso vai ter que pagar. O que eu me pergunto também é essa empresa aí que ganhou a concessão da rodoviária, o que ela fez de bom até agora, né? Tem alguma coisa que ela fez? Mas aí você tem que olhar o contrato de concessão, que não dá foi feito pelo Egídio, prazo, né? Que dá um prazo para iniciar as obras. Vai ter que lembrar disso. Que é um absurdo e que não foi feito pelo Egídio, né? Mas esse vídeo que ele fez ontem traz a culpa para ele, no meu ponto de vista.
né? Um assunto que já estava, ele reaqueceu, né? A Procuradoria do município, no processo do Gilson, respondeu que não era contrária a essa cobrança, né? Então, pelo menos é o que o Gilson diz. Então, e aí vai o prefeito externar esse assunto, né? Quando talvez o diretor do PROCON poderia ter mostrado, né? Enfim, mas e aí o mérito passa a ser do Gilson pelo trabalho que ele foi lá, filmou, mostrou, comprou a passagem e tal. Esse é um trabalho que eu, volta e meia, faço também, né? Enfim, então acho que, de fato, o prefeito trouxe uma responsabilidade que não foi ele que assinou esse contrato, não foi a gestão anterior, que ele não pode criticar porque ele é o sucessor, né? Mas reaqueceu o assunto, levantou a bola do Gilson, o Gilson vai cortar. Ele levantou para o Gilson e o Gilson vai cortar. Enfim, eu acho que é um assunto que ainda vai render hoje ou amanhã, mas também depois vai ser esquecido, né? Mais um projeto para construir a marca Blumenau. O que vem por aí, será? Lembra da Alemanha sem Sim, passaporte? sim. Olha, torço para que... Blumenau já é uma marca, né? Eu sempre falo, eu tenho orgulho enorme de ter nascido aqui, de viver aqui e carregar o nome do Blumenau para onde quer que eu vá, né? Quando a gente fala que é de Blumenau em outra cidade, as pessoas prestam mais atenção na gente, né? Eu torço para que esse projeto, e eu tenho um entusiasmo contra isso. Eu queria ter ido ontem nesse lançamento, não consegui ir em loco lá no lançamento para pegar algumas informações por conta de uma baixa de um funcionário ali, ele estava um pouco mal e aí eu toquei a redação presencial sozinho. Então, assim, eu torço para que isso, mas as pessoas hoje, o blumenauense, ele quer solução de alguns problemas. Os problemas que estão na frente dos olhos dele. Então, qualquer coisa que seja anunciada nesse momento, ela cai por terra, né, Jorge Tais? Porque a cidade está passando inúmeras dificuldades, que também não foi criado pela atual gestão, é uma herança, né? Que é a falta da água, por falta de décadas de falta de investimento, a manutenção urbana, que a gente sabe que tem uma operação que talvez comprove o maior esquema de corrupção da história de Blumenau, que é a Operação Carga Oca, que todos os recursos foram sugados da Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana com contratos viciosos, né? Mas as pessoas querem, elas precisam da solução desses problemas para depois reconhecer qualquer outra solução. Então é isso. Eu acho que esse é o ponto e o governo sabe disso. Eles sabem disso, eles demonstram saber disso. Agora a gente não sabe quando que eles vão resolver, né? Parque Ramiro Ridiger está em reformas, né? Sim. Parece que vão fazer algumas ampliações, algumas melhorias ali no parque, que é o parque central aqui da cidade, muito chamativo, num Sim. lugar privilegiado, né? Ponto turístico, inclusive, privilegiado e tal. E como seria bom, né? Outros parques assim, né? Na Vila Itopava, nos bairros, né? Tem ali agora a questão da compra, que também foi no governo anterior, da Artex ali, que seria um parque, vai continuar sendo, mas parece que já vai para concessão também, né? E, enfim, como é bom. E tomara que melhore ali a estrutura e tal. E como bom seria também se tivesse um pouquinho de mais de segurança ali no Parque Ramiro, né? Deu uma melhorada nos últimos meses, é fato. A gente recebia mais reclamações com relação à segurança, né? Deu uma melhorada, pelo menos eu mesmo hoje não tenho mais recebido essas reclamações, Jorge. Que bom. Domingo, todos os caminhos levam ao SESI, como diria o nosso saudoso Rodolfo Sestrem.
Aldo Pires e Godoy, ou época boa, né, em que o futebol movimentava a cidade aqui de Blumenau, gerava debates, movimentava a imprensa, e torcedores tinham orgulho, né, do representante da cidade no campeonato estadual, campeonatos nacionais. A gente está tentando começar de novo. Acho que estamos próximo dessa, vamos dessa torcer, fase né? novamente, Jorge. Torcida para isso é o que não falta. E o Beck, que já estreou muito, inclusive eu acompanhei o jogo de estreia de Beck lá em Porto Alegre contra o São José. 3-0 é um resultado expressivo para uma estreia, mesmo que seja lá a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas é importantíssimo. Poxa. Né? É um time que joga a 2ª divisão do Campeonato Estadual, a gente tem que lembrar disso. E nesse domingo vai fazer o primeiro jogo em casa, nesse campeonato nacional. 3h30 da tarde contra o Brasil de Pelotas, no estádio do SESI. Tomara que a torcida dê a resposta, né? Que incentive, que motive, para que esse projeto ganhe cada vez mais força. Jorge, eu torço muito para que os dois times de Blumenau deem certo. E muito certo para a gente ter... Olha, calendário a gente vai ter em 2026, tá? Somente o Beck vai jogar no mínimo 40 partidas. Parece que 22 delas em casa. Isso se não avançar, né? Se não seguir adiante nas classificações aí. Que é muito importante, né? Que é muito importante, né? E estou recebendo as mensagens aqui de outros entusiastas do futebol, Jorge Tais. Então, assim, ó... não vou poder ir domingo, mas por conta de evento que eu estou na organização, mas o Mesorregional vai estar lá, o Marlos Gladys fazendo o trabalho, já nos credenciamos junto à CBF e tal, então o Mesorregional está com a cobertura bem maciça, expressiva mesmo, com relação ao esporte regional, e tem mais novidade para surgir, né? Sobretudo uma cobertura da Copa do Mundo, e segundo semestre nós vamos ter algumas novidades aí, tá chegando, gente. Mas o Brasil de Pelotas é um pouco mais forte que o São José, né? Então vamos lá, se o Beck conseguir vencer o Brasil de Pelotas, e aí, né, já vai subir para a próxima fase. Eu acho que sobrem um número bastante expressivo. São 6, sobem 4, né? É quase... É difícil não subir. Mas se ganhar a 2ª partida consecutiva, já é um passo importante no degrau de cima, né? Muito, muito. E motivador para o futebol metropolitano. Isso. Também. Futebol é resultado, então o torcedor vai se ele tiver esse resultado à vista, né? Exatamente. O Metropolitano também está começando a se preparar, né? Já montou um time de futebol em parceria. Né? O futebol no Metropolitano, o Beck o Beck é uma SAF, o Metropolitano tem um futebol terceirizado, podemos dizer assim. Isso, né? A gente está tentando virar uma SAF também, né? Mas para isso precisa se reestruturar, e é isso que essa diretoria está tentando, se reestruturar para dar garantia jurídica e financeira para quem venha a assumir uma SAF, ou que possa fazer uma SAF, para que alguém assuma e toque o futebol do Metropolitano. Mas eu acho que a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol vai ser muito, mas muito mais difícil do que o Beck está participando da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. É lógico que o Beck pretende, a missão é subir de fase para poder se garantir na Série D no ano que vem. Essa é a principal intenção da diretoria do Blumenau Esporte Clube, nesse caso, né? Sim. Que é garantir calendário, uma sequência de calendário. E a busca de uma vaga na Copa do Brasil. Que daí vem junto com a Copa Santa Catarina. Isso. Então vamos lá. Se o Beck conseguir passar de fase e vencer o primeiro confronto eliminatório, ele garante vaga na Série D do ano que vem, na Série D, mas também empolga para quem sabe, né, imitar o seu vizinho de Itajaí, de Balneário Camboriú, e conseguir chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ver como é que vai ser o desempenho. E aí é um calendário garantidíssimo, né? Nossa, mas a vaga
para a Série A do Campeonato Catarinense, essa vai ser muito disputada, porque tem os dois times de Tubarão que estão se preparando muito. Com investimento expressivo, todos Luz os dois. e Tubarão. Tem o Metropolitano que também está se preparando, não é porque a chance do Metropolitano Até porque o Metropolitano vai se preocupar mais com o Beck do que com qualquer outra coisa. Exato. Né? Mas tem o Beck que já está embalado, né? Já está vindo disputando uma competição. Então é bem interessante por torcedor de Blumenau, para quem gosta de futebol em Blumenau, essa fase agora desse ano dos nossos representantes no futebol. Para fechar, Jefferson Santos, tem um baile beneficente nesse final de semana. Conta aí pra gente. Tem, é o movimento Lareira, né? Um movimento da Igreja Católica, um movimento de casais, do qual eu faço parte, e que nós vamos promover o movimento Lareira do bairro Escola Agrícola, ali da paróquia Santa Terezinha, São Luís, Santa Zélia. O nosso baile que vai ser na Itopava Central, porque nas nossas proximidades a gente tem dificuldade de arrumar salão, né, para baile. Então, somente casais. É uma festa que garante o nosso recurso para os nossos trabalhos, né, para o ano inteiro. Então, o recurso que a gente consegue agora vai ser utilizado até em abril do ano que vem. O que a gente faz com isso? A gente promove formação de novos casais para o movimento. A gente promove auxílio para pessoas doentes que a gente conhece ali, que o movimento participa. E tem as nossas reuniões, que sempre é um aprendizado, né? Então, a gente tem custos com coffee break, com palestrante, enfim. Então, a gente convida todo mundo que gosta de dançar, e a Essência Nativa que vai animar o nosso baile. E vocês só vão encontrar pessoas legais, do bem, família mesmo, com preços muito acessíveis, né? Tanto para entrada quanto para bebida, e a comida já faz parte do ingresso. Então, vamos lá, começa às 8h30 da noite e acaba também meia-noite, acaba cedo, é um evento familiar. No meio desse período tem o nosso café lá, delicioso café, preparado por nós todos do movimento, né? Então, esse ano eu estou na organização, dá trabalho, um trabalho enorme, mas é muito satisfatório, Jorge Tais. Que bom, que bacana. Então vai ser quando, Jefferson? Sábado, amanhã à noite, né? E quem quiser garantir o seu ingresso, é só entrar em contato com o Mesa Regional, que a linha é tudo certinho. Vai ser na Sociedade Recreativa Cruzeiro, no final da Jacobiente, né? Lá na Via Moinho, como muitos conhecem, no Itopava Central. Tá certo. Para fechar, uma novidade chegou aqui através do portal O Informe Blumenau. O Alexandre Matias é o novo líder, vai ser o novo líder do governo Egídio Ferrari. Lembrando que Alexandre Matias, nessa gestão, começou como secretário de Educação e saiu em seguida, né? E agora vai assumir aí a função de líder do governo na gestão de Egídio Ferrari na Câmara de Vereadores. Eu já imaginava que isso iria acontecer se caso o Flavinho fosse para a Secretaria de Trânsito. Agora, essa mudança, hoje o Flavinho estava nesse evento do PROCON, aí esse já é que me surpreende. Pois é. Obrigado pela participação, Jefferson. Sou eu quem agradece, Jorge, sempre aqui o Espaço na Itaberá, a parceria. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. E um bom final de semana a todos. Paz, luz, sabedoria e tranquilidade, né? Para todo mundo. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, com a Semana em Foco, os acontecimentos da semana na visão do Portal Meso Regional.